Aleluia. Hallelujah. Abra sua Bíblia comigo. Open up your Bibles with me. Jeremias 18. Jeremiah 18. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. I want to invite you to open up your Bibles with me in the book of Jeremiah 18. Vamos ler do verso 1 ao verso 6. We will read from verse 1 to 6. Glória a Deus. Glory to God. Jeremias 18, Jeremiah 18, do verso 1 ao verso 6. from verse 1 to 6. Mesmo sentado como você está, acompanhe comigo essa leitura. Sitting as you are, please follow with me the reading. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Pai, obrigado por esta palavra. Father, thank you for this word. Que o teu Espírito continue falando conosco nesta manhã. That your Spirit may continue to speak Em to us nome de this morning in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Você é responsável You are responsible pela bênção for the ou blessing pela maldição or the curse sobre a sua nação. upon your nation. Você é responsável You are pela responsible bênção for the ou blessing pela or maldição curse na tua casa, on your home, na tua família. on your family. Você é responsável You are pela responsible bênção for the ou blessing pela maldição or the curse na sua empresa, upon your no business, seu ministério in your ministry, ou na sua igreja. or in your church. Deus aqui, ele adverte uma nação inteira God here, He talks to an entire que por nation causa do pecado deles, because of their sin. eles poderiam ser despedaçados, They could be torn out, ou eles poderiam ser arruinados. or they could be ruined. Agora existia uma condição But now there was a condition para que Deus não viesse in order for God com mão not to come forte with this strong sobre aquela hand nação. over that O texto nation. diz: The text se essa says, nação que eu advertir if this nation that I converter-se da sua perversidade, will convert from their então eu me perversity, arrependerei then I will repent, e não trarei sobre ela and I will not a desgraça bring que eu disgrace tinha planejado. upon them as I had Existem intended alguns for. males, There are some evils. e existem algumas desgraças There are some things que podem vir sobre uma nação that can come over a por causa do nation pecado dessa nação. because of the sin of that E nation. Deus, ele diz: olha, se vocês And God says, if you deixarem ser moldados, allow yourselves to be shaped, assim como o oleiro molda o barro, as the potter shapes the clay, vocês serão you will be um vaso de honra nas minhas mãos. a pot of honor in my hands. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Our life is made of E o choices, resultado daquilo que nós vivemos and the result of what we live, é fruto das nossas escolhas. it's a fruit of our choices. Tomar decisões nem sempre é fácil. To make decisions is not always easy. Aqui existem algumas verdades Here there are some truths que Deus nos ensina that God teaches us através da sua palavra. through His Word. A primeira é que Deus não desiste de você, The first is that God does not give up on mesmo you, quando você falha even when you fall, em cumprir o seu when you propósito. fail in fulfilling your Diga para quem do purpose. seu lado: você Say to someone next to you, não é you um vaso are not a vessel descartável. that is Deus não te fez recyclable. God para did quando not você make you quebrar, Ele jogar você in a fora. way that when you broke
down, he's going to throw Então you você away. não é um vaso descartável. So you are not this type of Deus, ele não vessel. desiste de você. God is not giving up on Mesmo you. quando você falha em cumprir o seu propósito. Even when you fail in fulfilling your purpose. Talvez eu estou falando nessa manhã para algumas pessoas Perhaps I'm speaking this morning to some people que desviaram da rota do destino, that deviated from the route of their que tem um destiny, chamado de Deus, who have a calling from que God, tem uma promessa de who Deus, have a promise e from por God, alguma razão and for some reason quebrou. broke. Uma palavra pode ter te quebrado. Perhaps a word broke you. Uma mágoa, uma ferida pode ter te quebrado. A wound, a hurt, perhaps broke you. Na rota do seu destino, alguém te magoou. In the route of your destiny, maybe someone wounded O you, vaso trincou. and this vessel just cracked. E talvez eu estou falando para você nessa manhã And perhaps I'm speaking to you this morning que desistiu that gave up de seguir na rota do seu destino. on following in the route of your destiny. Mas Deus, ele é o oleiro. But God is the potter. Ele te fez com as próprias mãos. He made you with his own hands. A escolha do barro, The choice of the ela é clay tão importante is as important quanto aquilo as what que está dentro do vaso depois de pronto. is inside of that vessel after it's A escolha ready. do barro, The choice of the ela é clay tão importante is as important quanto o vaso que vai ser construído. as this pot that will be made. E aqui o título desse texto na Bíblia diz: na casa do oleiro. And the title of this in the Bible is In the Potter's House. Se existe algum lugar que você deveria visitar constantemente, If there is a place that you should visit constantly, não é o parque da Disney. it's not the park of Disney World. Porque você vai lá para se divertir. Because you go there to have E não fun. tem nada de errado nisso. And there's nothing wrong in that. Mas existe um lugar que nós deveríamos constantemente estar, But there is a place that we should be in constantly, que é na casa do oleiro. which is the potter's house. É deixar que o oleiro que é Deus esteja nos reconstruindo constantemente. Is to allow the potter who is God to rebuild E eu us não sei de constantly. qual denominação evangélica você vem. And I don't know from which evangelical denomination Se you você come vem de from. uma igreja mais tradicional, If you come from more traditional church, ou se você vem de uma igreja or católica, if you come from a Catholic ou se church, você vem de uma igreja or if pentecostal, you come from a Pentecostal I church, don't know. eu não sei. Mas eu lembro que tinha, de vez em quando eu ia orar no monte. But every now and then I remember I used to go pray on the hills. Alguém aqui já orou no monte? Has anyone ever gone up a Olha hill aí. to pray? Aqui na Flórida, como é uma região muito plana, não tem muito monte. Here in Florida, since everything is very straight, there's not Eu too sou many de uma hills or região no mountains. Brasil muito montanhosa. I'm from an area in Brazil that has many Lá no estado do mountains. Espírito Santo. In the state of Espírito É uma Santo. cidade chamada Pancas. It's a city called Pancas. 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 Quem nasceu em Pancas não é pancado. Those who were born in Pancas are not É pancados. panquense. They're not É pancakes. panquense, nem é panqueca também. Not pancakes either. Mas de vez em quando eu ia orar no monte. Every now and then I used to go pray on this Eu lembro que hill. uma das vezes eu fui orar, tinha um grupo que era mais I remember one of the times that I went to pray, there was this group that was mais more renovado. ó. renovated. Aí eles cantavam assim: temos que descer na olaria And de they used Deus. to sing the song that you Temos have to que go down in the descer potter's na olaria de house. Deus. Desço como um vaso velho e quebrado, sobo como um vaso novo. É assim mesmo? A palma você sabe, né? You Meu know the Deus! clapping part, huh? Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Temos que descer na olaria de Deus. Que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um... Aí os pentecostais só... And the Pentecostals just go like Meu that, Deus! right? My God. Mas se tem um lugar que nós devemos visitar, But if there is a place that we should visit, é a casa do oleiro. is the potter's house.
Isso significa que nós temos relacionamento com aquele que nos criou. This means that we have a relationship with the one who created us. E o tempo todo nós estamos precisando ser refeitos. And at all times we need to be made new again. Porque todos os dias, Because every day, de alguma forma, nós somos quebrados. in some way, we become broken. Em algumas áreas da nossa vida. In some areas of our life. Talvez na área financeira, Perhaps in our finances. área emocional, Perhaps in our emotions. na área dos nossos In relacionamentos. the area of our relationships. Então nós devemos estar comprometidos Therefore, we need to be committed com o propósito de Deus para nós. with God's purpose for us. Deus, ele não errou quando ele te fez. God did not make a mistake when he created you. Moisés, quando teve a revelação do livro de Gênesis, Moses, when he had the revelation of the book of Genesis, e ele não escreveu só o livro de Gênesis, ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. and he did not only write the book of Genesis, but Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, I forgot one, and no. Genesis, Exodus, Leviticus, Gênesis, Êxodo, Numbers. Números, I forgot Deuteronômio. Numbers. Que para os judeus For the Jews, é o Pentateuco, it's the 5 first books, que é a Torá. which is the Torah. Nós conhecemos como Pentateuco And we know it as the Pentateuch por causa que são 5 números, 5 because livros. it's 5 books. Você não pode se esquecer You can't forget do propósito para o qual Deus te criou. about the purpose Quando for which God Moisés teve created a you. revelação, And when Moses had the e ele escreveu revelation Gênesis, and he wrote Genesis, ele diz lá, e Deus os criou, and God created homem e mulher, then man and woman, macho e fêmea os criou. male and female he Ou created. seja, você foi criado pela própria mão de Deus. So you were created by God's Ou hands. seja, você é uma arte. So you are an art piece. Não existe outro vaso igual a There você. is no other vessel like you. E você é uma obra de arte exclusiva. And you an exclusive work of Ou art. seja, o valor de uma obra de arte Therefore, the value of this work of está na art sua is exclusividade. in its uniqueness. Existem alguns quadros There are some pictures. que valem milhões de dólares. They are worth millions of Porque o dollars. pintor fez só um quadro daquele. Because the painter did just one picture like that. Fala aí um quadro que você conhece que é famoso. Tell me about a picture that you know it's famous. Mona Lisa, falaram The ali. Mona Lisa. Mona Lisa. Right? Conhece mais algum? Do you know any others? Existem algumas obras de arte There are some works of art. que valem muito dinheiro, They are worth a lot of money porque são únicas. because they are unique. Agora você But you é único. are unique. Imagina quanto você vale. Imagine how much you're worth. Imagina quanto você custa. Imagine what value you carry. Só que nós somos uma obra de arte But we are a work of art que ainda não foi terminada. that is not yet finished. Você é uma obra de arte You are a work of art que está sendo construída. that is being built. Diga comigo. Say it with me. Diga eu Say I estou sendo am being construído. built. Diga eu Say I preciso need ser transformado. to be transformed. Para que nós possamos ser transformados, nós precisamos estar comprometidos In order for us to be transformed, we need to be committed com o propósito de Deus para nós. with God's purpose for us. E é o propósito de Deus que nos torna alguém especial. And it's God's purpose that makes someone special. É o propósito de Deus que nos torna alguém reconhecido. It's God's purpose that makes us someone who is known. Anteontem eu tive em Washington, D.C., The day before yesterday, I was in Washington, a D.C., capital dos Estados Unidos. the capital of the United States. Eu fui participar da graduação da minha filha mais nova, Ana Beatriz. I went to participate in the graduation of my youngest daughter, Ana Beatriz. Ela foi receber o título de mestre She went to receive her master's degree em epidemiologia. in epidemiology. Epidemiology is more easy to say. É mais fácil falar. Epidemiology. Não vou nem tentar. Epidemiologia. Epidemiology. E eu achava há um tempo atrás que esse termo significava o estudo das epidemias. And I thought some time ago that this was the study of the pandemics. Não, mas isso significa estudo onde você vai buscar cura para todas as enfermidades que existem na Terra. No, but this means a study that you're going to look for the
cure for all the illnesses on the earth. Ana Beatriz, ela é bacharel em neurociência, Ana Beatriz has a bachelor's in neuroscience, que é um ramo da medicina. which is a branch of, Então ela já concluiu Medicine. a faculdade dela so she finished her school years, e ela agora concluiu o mestrado and now she finished her master's, e ela tem 26 anos and she's 26 years de old. idade. E para um imigrante que chegou nos Estados Unidos há 20 anos atrás And for an immigrant that came to the United States 20 years e ago, que até hoje ainda está lutando para ter o seu green card, and until today is still fighting to get its green card, é uma conquista muito grande. it's a great É uma conquest. conquista muito... O meu kids, irmão, fique tranquilo. It's the kids, don't Eles estão worry. ensinando os meninos a expulsar demônio lá. They're teaching the kids how to Meu rebuke Deus! demons over there. My Só God, pode. that can only be it. Mas, But presta atenção. pay attention. Para nós imigrantes é uma conquista muito grande. For us immigrants, that's a great conquest. Tinha apenas 4 alunos recebendo o título de mestre nessa matéria. There were only 4 students receiving the master's degree in this area. E mais de 500 alunos And more than 500 recebendo ali students títulos de doutores, receiving titles of their doctorates, alguns PhDs, some PhDs na universidade, na Georgetown University, in Georgetown University, uma universidade de quase 300 anos. a university of almost 300 E uma das years, mais conceituadas do mundo. and one of the most well-known in the world. Então nós temos que acreditar sempre So we need to always believe que nós somos um vaso de honra that we are a vessel of honor, e que o impossível é só uma opinião. and the impossible is only an opinion. Então nós temos que crer que Deus nos criou para um propósito específico. So we need to believe that God created us for a specific purpose. E eu tive lá participando And I was there participating dessa cerimônia. of this ceremony, Algumas coisas me chamou a and some atenção. things caught my attention. Quando os professores que entraram, o reitor da faculdade e os professores entraram, When the teachers and the professors came in, tinham milhares de pessoas no auditório. there were thousands of people E elas in se levantaram e começaram the a auditorium, aplaudir and they got up and started to os clap professores. to those professors. E eu me emocionei. And I got emotional. Confesso que até chorei I confess that I even quando eu vi cried aquela multidão aplaudindo os professores, when I saw that crowd clapping to the professors, aplaudindo o reitor da universidade. clapping to the dean of the university. Porque o esforço não foi só dos alunos. Because the effort was not only of the students. O esforço também foi daqueles professores The effort was also of those professors que estavam ali dedicando tempo who were there dedicating time e da sua capacidade of what they knew para ensinar aqueles alunos to teach those students em mais diversas áreas in diverse onde eles areas estavam se formando. where they were graduating in. E aí começou a passar algo na minha mente. Os So meninos estão something hoje... started to come in my mind. The kids are today, Passou algo no meu coração, na minha something mente. came in my heart and my mind. E eu comecei a imaginar And I started to imagine, qual o preço de um aplauso. what's the cost of an applause? Quanto custa um aplauso? What's the value of an applause? Qual o preço de um aplauso? What's the price of applause? Qual tempo deveria durar um aplauso? For how long should an applause Por quanto last? tempo nós deveríamos aplaudir alguém? For how long should we clap to someone? E que tipo de pessoa merece ser aplaudida? And what type of person deserves to be applauded? Quem você aplaudiria agora? Who would you applaud right now? Fica de pé no seu lugar. Please stand on your feet. Fica de pé. Please stand up. Vamos fazer um exercício. Let's do an exercise. Pense em alguém que merece ser aplaudido. Think of someone who deserves an applause. Pense em alguém. Think of someone. E não precisa espiritualizar. You don't Não. have to make this spiritual. Não precisa espiritualizar. You don't have to make this spiritual. Quem você acha Who do you think que faz parte da tua vida, that is part of your que faz life, parte da tua história, that's part of your story, que deveria ser who aplaudido? needs to be applauded? Eu vou contar até 3. I'm going to count to E 3, você só vai fazer assim, ó. and you're just going to do like this. Um só. Just once. Lembrou de alguém? Did you remember of someone? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O povo é teimoso, né?
Não sabe seguir instrução. Sometimes people don't know how to follow instructions, Brincadeira. right? No, I'm just kidding. Você sabia que quando você aplaude alguém, Did you know that when you applaud someone, o seu aplauso ele entra na eternidade? your applause goes into eternity, E não importa quanto tempo ou quantas vezes você aplaudiu, and it doesn't matter how long or how many times you applauded, esse aplauso ele vai fazer parte da vida daquela pessoa que é aplaudida. this applause will be part of the life of that person that's being applauded. É por isso que quando nós levantamos as mãos e aplaudimos a Deus, That's why when we raise our hands and we clap to aplaudimos a God, Jesus, we clap to Jesus. é como se os seus aplausos ecoassem eternamente. It's as if your applause would echo eternally. Então, qual o preço de um aplauso? So what's the price of an applause? Qual tempo deveria durar um aplauso? For how long should Que tipo de pessoa clapping merece last? ser What aplaudida? type of person deserves to be Pergunte para o seu applauded? vizinho antes de você sentar. Ask your neighbor before you take your seat. Você merece Do you deserve ser to aplaudido? be applauded? Pergunta. Ask them. Pergunta, você merece? Ask them, do you deserve? Eu estou vendo mulher que falou assim, esse pastor see ouviu minha oração. Some woman saying, this Eu pastor estou vendo heard my algumas esposas prayer. assim, esse pastor ouviu minhas I see orações. some wives saying, this E pastor pergunta aí heard para my seu prayers. esposo, você merece Ask ser your spouse, do you aplaudido? deserve to be applauded? Pergunta, agora Ask them. também você esposo, pergunta para ela, você merece ser aplaudida? Now the other way also, ask your wife, do you deserve to be Senta aí no applauded? seu lugar. You may take your seats now. O que torna uma pessoa especial? What makes someone special? Porque pessoas especiais, elas são sempre aplaudidas. Because special people are always applauded. E eu fui ali na formatura da Ana Beatriz, And I went to the graduation of Ana Beatriz, e eu vi muitas pessoas sendo ovacionadas, and I saw many people being sendo aplaudidas, applauded porque elas estavam ali because they were there, concluindo algo que elas começaram. finishing something that they O started. meu e o seu problema é que nós começamos coisas e não terminamos. Your problem and my problem is that we begin things and we don't finish. E nós, às vezes, temos a oportunidade de ser aplaudidos, And we sometimes have the opportunity to be applauded. mas nós não valorizamos as oportunidades que nós temos. But we don't value the opportunities that we have. Deus te coloca no emprego, God places you at a você job, faz as coisas de qualquer jeito, and you just do things in e any quando é way. mandado embora ainda reclama. And when you're fired, you complain. Você tem a oportunidade de exercer o seu ministério, You have the opportunity to exercise mas your não ministry, ora, but you don't pray, não jejua, you don't fast, não chega no horário nas you don't responsabilidades, arrive on time in your responsibilities, não tem uma comunicação franca com os seus you líderes, don't have a clear communication with your leaders, e aí reclama. and then you Quando complain. chega alguém que chegou depois de você When someone that came after e you está sendo aplaudido do seu lado, and is being applauded aí next to você you, ainda deixa a sua função e sai com raiva e vai embora. and then you leave your role and you are angry and you leave. Será que você merece ser aplaudido? Do you deserve to be applauded? Tem um programa no Brasil que chama Pra Quem Eu Tiro o Chapéu. There is a program in Brazil that's called Eu vou Who Do criar I um Take programa My Hat Quem Merece For? Ser Aplaudido. I'm going to create this program, Who Deserves to Be Applauded? Meu Deus. My God. Você é um vaso You are a vessel que está sendo construído. that's being built. E o que torna uma pessoa especial And what makes someone special e reconhecida and é recognized exatamente ela estar cumprindo o seu is propósito. exactly them fulfilling their purpose. Todas as pessoas que estão cumprindo o seu propósito, em algum momento elas são aplaudidas. Every person that's fulfilling their purpose is applauded at some time. E ali eu via muitas pessoas, And I saw many people e eu vi there. uma senhora, And I saw this elderly ela woman. devia ter entre uns 80 para 90 anos She de was probably idade. about 80 to 90 years old. E essa mulher, ela chorava And copiosamente. she was weeping a lot. Eu não sei se era o filho ou um neto dela que estava graduando em I don't know alguma if it was daquelas A son or a grandchild that was graduating matérias. in one of those areas. Mas ela chorava muito. But they were crying a Eu lot. imagino que deveria ser um neto. I imagine that it was probably a E grandchild. eu vi um outro homem abraçado a ela, chorando junto. And I saw another man hugging E her eu and acho que crying a deveria lot. ser o filho. And I imagine it was probably her E eu son. fiquei pensando, o que será que está passando na mente dessa senhora? And I was thinking, what is going on in the mind of this woman? Talvez na mente dela estava passando, olha, hoje eu estou vendo
na vida do meu neto algo que eu não consegui realizar na minha. Perhaps she was thinking, I'm seeing the life of my grandchild, something that I was not able to fulfill on my own. Ou talvez ela diz, olha, que bom que eu pude contribuir para que o meu neto ou a minha neta pudesse chegar até aqui. Or perhaps she was saying, I'm so glad that I was able to contribute for my grandchild to come here. Como barro nas mãos do oleiro. As the clay in the hands of the Eu e potter. você somos como barro na mão do oleiro. You and I were like a clay in the hands of the potter. Quando eu era criança, eu ficava imaginando When I was a child, I used to imagine o que seria necessário what will be necessary para eu me tornar alguém especial. to become someone special. Você já pensou nisso? Have you ever thought about Em algum that? momento da tua história, At some moment in your story, você já se sentiu especial? have you ever felt special? Em algum momento da sua história, At some moment in your você já story, pensou o que eu devo fazer have you ever thought about what should para I eu ser do alguém in especial? order to be someone special? Para eu ser To reconhecido? be recognized, Para eu ser aplaudido? to be applauded. E não tem nada de errado nisso. There's nothing wrong in that. Nós não devemos passar a vida apenas buscando aplausos. But we should not spend our lives only seeking applause. Mas nós devemos construir uma vida digna de aplausos. But we should build a life that is worthy of Nós applause. devemos construir uma vida digna de onde nós estivermos, as pessoas nos aplaudirem. We should build a life that wherever we are, people would be able to applaud us. Agora, quando as pessoas falam sobre você, o que é que elas falam? But when people speak about you, what are they saying? O que é que elas dizem a seu respeito? What are they speaking about you? Eu via os outros garotos da minha idade, I used to see other kids my own age lá no interior de Greenville. in the rural area of Vila Verde, Vila Verde, Greenville. está na Bíblia. It's in the Bible. Confins da terra, The ends of the earth, é lá. it's there. Lá no norte do estado do Espírito Santo. In the north part of the state of Espírito Uma vila que Santo. quando eu nasci devia ter 300 habitantes. A village that when I was born in perhaps had 300. E eu ficava imaginando o que seria Inhabitants. necessário And I used to imagine what would be necessary para eu me tornar alguém especial. for me to become someone special. Isso com os meus 10, 11 anos de And this idade. is when I was 10, 11 years old. E eu via os garotos da minha idade que alguns eram bons de bola. And I saw some kids my own age that they were good Alguns with jogavam futebol muito playing bem. soccer. They used to play it really well. Alguns com 10, 11 anos de idade já tocavam algum instrumento. Some who were 10, 11 years old, they used to play an instrument Alguns already. cantavam. Some used to sing. Alguns eram inteligentes. Some were very E intelligent só tiravam nota A na escola. and only had A's in school. E eu ficava imaginando o que é necessário And I used to imagine what is necessary para eu me tornar alguém especial. to become someone special. Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos de And idade. this happened when I was only 11 years old. Quando eu disse sim para Jesus. When I said yes to Jesus. O dia que eu levantei as minhas mãos, The day I rose my hands. eu disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. And I said, I accept Jesus as my Lord and Savior. A partir dali eu comecei a entender que eu era alguém especial. From that moment, I started to understand that I was someone special. Que não importava o julgamento das pessoas à minha That volta. the judgment of people around me did not matter. Deus me amava. God loved me. Deus me amou. God loved me. Mesmo sabendo que eu iria rejeitar esse amor. Even knowing that I was going to reject this E aí eu love. aprendi que estar comprometido com o propósito de Deus So I learned that to be committed with God's purpose para minha vida for my me life tornaria alguém especial e reconhecido. will make me someone special and recognized. A escolha do barro é tão importante The choice of the clay is as important quanto o vaso que vai ser construído. as the vessel or the pot that will be built. E quando o oleiro ele pega o barro, And when the potter gets the o clay, barro não está pronto. the clay is not ready. Ele precisa trabalhar o barro. He needs to work that Ele clay. precisa tirar as impurezas, He needs to remove the as impurities, pedrinhas, the little as stones, sujeiras, the dirt, para que aquele vaso so that the se torne pot may become um vaso a pot reconhecido. that is recognized.
Quantos aqui já pensaram em desistir de How many servir here a have Deus? thought about giving up on serving God? Parece que as lutas, as provas não acabam nunca. It seems like the battles, the trials are never ending. Você parece um tipo de Sadraque You seem like this type of que está Sadrach sempre na fornalha, that's always in the furnace, que é o tipo do vaso que parece que está sempre ali para ser queimado. which is this type of vessel that's always there to be burned. Sadraque, Mesaque e Abidnego Shadrach, Meshach, and Abednego. eram jovens que não se conformaram They were young men who did not conform quando eles estavam cativos na Babilônia. when they were captive in Babylon. E eles não adoraram Deus babilônico. And they did not worship the Babylonian God. Não se dobraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. They did not bow down before the statue of the king of Eles Nebuchadnezzar. diziam, olha, se tivermos que morrer, nós vamos morrer. They said if we must die, then we will Mas nós não die. vamos nos dobrar à imagem deste homem. But we will not bow to the image of this Porque está man. escrito, Because it's somente ao written, Senhor seu Deus adorarás, you shall worship only the e Lord your somente God, diante dele te prostrarás. and only before him shall you bow. Então eles foram jogados numa So fornalha. they were thrown in a furnace. A Bíblia diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. And the Bible says that this furnace was heated up 7 times more. Mas para o espanto daquela nação, But for the amazement of that nation, enquanto eles estavam na fornalha, while they were inside that furnace, a Bíblia diz que existia um quarto homem na the fornalha Bible com says that ele. there was this 4th man in the furnace with him. Isso significa with them. que no momento que você está passando por uma prova, And this means that at the moment that you're going through a test, ou está sendo moldado por Deus, or you're being shaped by God, Jesus vai estar sempre no ambiente que você está. Jesus will always be in the environment you're in. Então nós não precisamos nos preocupar, So we don't need to be concerned, porque Deus vai estar sempre conosco no meio das nossas lutas. because God will always be with us in the midst of our trials. Os aplausos, eles virão. The applauses will A come. recompensa virá. The reward will come. E é muito interessante, It's very interesting, porque muitas pessoas querem ser aplaudidas sem construir nada. because many people want to be applauded without building anything. Esse mestrado da minha filha durou 2 anos, This master's that my daughter did lasted for 2 years, em torno de 730 dias. about 730 days. Ah, pastor, são só 700 dias. Oh, pastor, it's only 700 days. Mas ela deixou o conforto da casa dela But she left the comfort of her home, e ela foi morar lá na Virgínia. and she went to live in Virginia Foi morar num quarto in a room de uma casa of a house onde a pessoa a recebeu muito bem. where this person received her really Ela well. ficou por esse período roommate nessa casa. She became a roommate in this house. Raras vezes ela saía do quarto para ir até a cozinha, Rarely she will leave her bedroom to go to the porque a minha kitchen, filha ela não gosta de incomodar ninguém. because my daughter doesn't like to bother anyone. Então você imagina você ficando dentro de um quarto Now imagine yourself staying inside of a bedroom sem ter um fogão disponível para without cozinhar. having a stove available for you Ela to não cook tinha on. lá um banheiro no quarto dela, She did not have a bathroom in her sendo bedroom. que na nossa casa ela tinha um master bed para ela. When in our home she had a master Ela tinha bedroom, um master bedroom para ela. she had this bathroom in her bedroom. Mas para ser aplaudido e concluir aquilo que Deus tem para nós, às vezes é preciso alguns But to be clapped and recognized in what God sacrifícios. has for us, we need to have some sacrifices. Então, o que você está vivendo hoje, So what you're living o que today, você está passando hoje, what you're going through today, o que você está abrindo mão hoje, what you're letting go para of chegar onde today, Deus quer que você in order to chegue, get where God wants you to get, trará recompensas. will bring rewards. Porque o que é um aplauso? Because what is an applause? O aplauso é um reconhecimento. Applause is a O recognition. que é um elogio? What is a O compliment? elogio é um A reconhecimento compliment is a recognition por você ter aberto mão for letting go de algumas comodidades of some commodities e você ter investido do seu tempo. and invested your time. E ela lá para ela dorme muito pouco, And she sleeps very little
Porque ela é uma pessoa perseverante. Because she's a persevering E ela woman. tem que pegar o metrô para ir para lá, vir para And she cá. needs to get the metro to go and come. Ela vai com o carro, deixa o carro na garagem, porque ela sai de Virgínia para ir para Washington, onde é a universidade. She leaves her car in the garage because she has to go from Virginia to Washington, where the university is. Mas anteontem ela pôde levantar o seu diploma But the day before yesterday, she was able to raise her e diploma ser reconhecida como uma mestre. and to be recognized with her Porque para master's. quem aqui, eu sei que várias pessoas aqui já fizeram mestrado, I know that many people here have done their mas master's. para você se formar, você tem que apresentar uma tese. But for you to graduate, you need to Você present tem a que thesis. escrever uma You need tese to write a thesis sobre aquela matéria. about that area. E essa matéria, essa tese depois ela inclusive se torna fonte de estudo para outros alunos. And this thesis later on also becomes a study of other students. E para minha surpresa, For my a tese surprise, dela recebeu acho que nota máxima, her né? thesis received the maximum grade. Porque não the highest basta grade. você estar numa universidade e estudando. Because it's not enough for you to be in a university studying. As suas notas Your grades definem se você também vai receber o título ou will não. also define if you're going to receive your title or not. Você pode estudar, You might mas se study, você não tirar boas notas but if you don't get good grades, ou não estar comprometido, or if you're not committed, no final talvez de 2, 3, 4 ou 5 anos, at the end of 2, 3, 4, 5 years, você passou esse tempo todo e não recebe o título. this entire time passed and you don't receive the title. Assim é a vida cristã. That's how it is Você in our precisa estar Christian life. comprometido You need to be committed com aquilo que Deus te chamou para with what fazer. God called you to do. É por isso que nós precisamos o tempo inteiro ser refeitos, That's why we need to be remade at all como o times. barro nas mãos do As oleiro. the clay in the hands of the O potter. que está dentro do vaso What's inside of é this vessel, tão this pot, precioso quanto o vaso. it's as precious as the pot itself. O que está dentro do vaso é tão precioso quanto o vaso. What's inside of the pot is as precious as the pot Agora eu itself. confesso para você But I confess to you que você olha para alguns vasos à sua that you volta look to some pots around you e você fala, uau, and you say, wow, que vaso! what a Mas vessel. quando você chega perto dele, você fala, esse vaso é vazio. But when you come next to it, you see this vessel is empty. Agora, existem alguns que você olha e você não dá nada pelos vasos. But there are some that you look at and you don't think it's Mas quando worth você chega anything. perto dele, But when you come close to it, você fala, oh, uau, you say, wow. eu não sabia que o que estava dentro desse vaso é tão precioso. I didn't know that what's inside of this vessel is so precious. A Bíblia diz de uma história onde Jesus foi na casa de Simão. The Bible says of a story when Jesus went to the house of Simon, Simão o leproso, the man with leprosy, um homem que provavelmente Jesus curou ele dessa enfermidade. a man that Jesus most likely healed him E a from this Bíblia diz que illness. chegou ali e teve uma mulher The Bible says that Jesus got there and there was a que woman quebrou um vaso de that alabastro broke the alabaster e jar derramou sobre os pés de and Jesus poured over the feet of Jesus perfume. a perfume. E o texto diz que era um perfume muito caro. The text says that it was a very expensive O perfume perfume. que estava dentro desse vaso The perfume that was inside of this jar custava aproximadamente um ano de um trabalhador de was serviço. the value of approximately an entire year of labor of a Era o person. pagamento de mais ou menos um ano de serviço prestado. 1 year's wage. Era como se hoje esse perfume As if this perfume today, custasse aí, quanto que você ganha por semana? Will Mais ou cost- menos uns $1.000? how much do you earn? About $1,000 a week? Um gritou lá, mais, pastor. Isso aí eu gosto, Another gente. one Eu gosto said de gente more. ousada, I mais. like people who are Não, bold mais, like that. pastor. More, pastor. Um falou, não, pastor, eu não ganho isso tudo. No, I don't earn this much, Não vai pastor. ganhar nunca. Then you never get. Mas vamos lá, mil por semana? So 1,000 a week. Hã? Vamos imaginar um salário médio de 1.000 por semana. Let's imagine an average salary of 1,000 a week, Não é verdade? right? Se no ano nós temos 52 semanas, If in a year we have nós estamos 52 falando de weeks, mais ou menos quantos mil? we're talking about how many 52 mil thousands? About dólares. $52,000. Você derramaria um perfume de 52 mil dólares Would nos you- pés de alguém? Pour a perfume of $52,000 in the feet of someone?
Alguém gritou, ele está amarrado, pastor. Someone cried over there, it's rebuked. Mas a história diz que essa The mulher, story says this woman, ela quebrou o vaso de alabastro. she broke the alabaster jar. Agora o que você não sabe é que esse vaso que ela quebrou era tão caro como o perfume que estava But dentro. what you don't know is that this jar that she broke was as expensive as the perfume that was inside of it. Hoje esse vaso de alabastro é como se fosse um vaso de gesso. Nowadays, this alabaster jar, it's as if it's the special vessel. Mas nessa época o vaso de alabastro era feito com mármore, pó de mármore. But at this time, it was made with dust of marble. E esse vaso era um vaso que só tinha nos palácios And reais. this was a vessel that existed only in Só royal pessoas palaces. muito ricas tinham acesso a esse vaso. Only very rich people had access to this type of Gente, jar. pensa comigo, se ela tinha dentro do vaso um perfume de 50 mil, o vaso devia ser caro. So if she had inside of that vessel a $52,000 perfume, then Então the ela vessel não itself só must have been expensive. ela não só derramou o perfume, mas como também quebrou o vaso. So she did not only pour that perfume out, but she E broke tem algo that jar. profético nisso, And there is gente. something prophetic in Tem algo this. profético nisso. Era There's também um something vaso prophetic in especial. that. It was a special E o que vessel. nós aprendemos? And what do we learn with Não this? basta você estar na casa de Deus, It's not enough to be in God's servindo a house, Deus, serving God com aquilo que você tem, with what you have. mas você não entrega a Ele quem você But é. if you don't surrender who you are to Him, Você vem, você entrega o que você tem, you come and you give what you have. mas você não está disposto a entregar quem você é. But you're not willing to give who you are. O vaso também era tão importante quanto o perfume. That jar was as important as the perfume. E ela disse, já que eu vou dar o que é importante que está dentro, o que me custa quebrar o vaso? And she said, since I'm gonna give what it's important that's inside, what does it cost me just to O que break Deus this está jar? dizendo para você nessa manhã What God is saying to you this morning é que se você quer ser aplaudido, is that if you want to be applauded, de que você quer ser reconhecido, if you want to be recognized, não basta entregar o seu dízimo e a sua it's oferta. not enough to give your tithes and your offerings. Não basta estar no altar cantando, tocando. It's not enough to be in the altar playing Não and basta singing. estar no altar pregando. It's not enough to be in the altar Não preaching. basta estar na igreja It's profetizando. not enough to be in the church prophesying. Isso é o que você tem. This is what you have. Isso é o que você This is carrega. what you carry. Mas Deus está dizendo, olha, eu quero quem você But é. God is saying, I want who you are. Eu quero que você esteja disposto I want you to be a willing estar no to altar, be at the a se altar, quebrar, to break para você yourself, ser so reconstruído. you can be rebuilt. Quantas vezes eu já fui reconstruído na minha vida? How many times was I rebuilt in my life? Eu não sei quantas vezes você já foi reconstruído. I don't know how many times you were rebuilt. Mas quando nós estamos dispostos But when we are willing a ser reconstruídos, to be rebuilt, a não só dar aquilo que temos para Deus. of not only giving what we have Ah, to mas God. eu já dou o meu talento. Oh, but I already give him my Ah, talent. mas foi Deus que te deu. But God was the one who gave it to Legal. you. Ah, mas eu já Good. estou dedicando o meu dom. Oh, but I'm already dedicating Ah, mas my quem gift. dá o dom é o Espírito But Santo. the person that gives you the gift is the Você Holy só está Spirit. devolvendo para Then Ele. you're only returning to Him. Ah, mas eu já entrego o meu dízimo, a minha Oh, but I oferta. already give my tithes and my offerings. Mas e a sua vida? Ela é But- menos importante do que o seu How dinheiro? about your life? Is that less important than your money is? Deus disse para Jeremias, desce lá na casa do oleiro. God said to Jeremiah, go down to the Eu quero potter's sarar house. essa nação. I want to heal this Eu quero nation. tirar todo o decreto de morte. I want to remove que all está decree sobre of esta death nação. that's over this Mas nation. eu quero que você diga para o meu povo, But I want you to say to eles my têm que people, descer na casa do they oleiro. need to go down to the Eles potter's têm que house. querer ser refeitos de novo. They need to want to be remade again. E nós aprendemos que Deus não faz apenas remendo em nossas vidas. And we learned that God doesn't just mend things in our Ele life. nos faz em um vaso novo. He makes us into a new jar, a new É vessel. por isso que quando alguém olha para você, That's why when someone looks at you, e você era aquele vaso mais ou menos, and you used to be that so-so vessel, aí você começa a se relacionar com Deus, and then you start to have a relationship with God, você começa a ter experiências com you Deus, start to have experiences aí de with repente God, você está nos mesmos ambientes suddenly you're in the same e as environment, pessoas olham para and você, people look at you. olha, o que aconteceu com você? Look what happened to you. Olha, você está com um brilho You have diferente, a different aleluia.
shine on you. Você está se portando de forma diferente. You're behaving in a different way. Aí você diz, olha, eu fui lá na casa do oleiro. And then you might say, I went to the potter's E eu house. fui refeito. And I was made Deus, new. ele não coloca band-aid na sua vida. God doesn't place a band-aid Deus não on your faz life. remendos. God doesn't just Ele te patch faz things em um up. vaso novo. He makes you into a new E a terceira vessel. verdade aqui que nós entendemos é que Deus não faz um vaso segundo a sua And vontade. the third thing that we understand here is that God doesn't create a vessel according to your will. Deus te faz um vaso novo segundo a vontade He dele. makes you into a new vessel according to E His segundo will. o propósito dele para a sua And vida. according to His purpose for your life. Você é um vaso de honra. You are a vessel of Você é um honor. vaso escolhido. You are a chosen vessel. Você é tão importante quanto o que você carrega. You are as important as what you carry. Você carrega a glória de You Deus. carry God's glory. Algumas pessoas podem não reconhecer isso, Some people might not be able to recognize mas é that, necessário but it's needed você ir na casa do oleiro. for you to go to the potter's house. Porque Deus, ele quer que a gente seja esse vaso de honra. Because God wants us to be this vessel of honor. E eu ficava imaginando quando eu era criança, And I used to imagine myself as a kid. o que pode me tornar alguém What could make me especial? into someone special? O que pode me tornar alguém diferente? What could make me into someone different? E eu entendi que está comprometido com o meu propósito. And I understood that being committed with my purpose Me torna alguém especial makes me into someone e special reconhecido. and recognized. Os aplausos, The applause eles não podem mexer com você. cannot move you. Os aplausos não podem mexer comigo. Applauses cannot move with me. Um vaso moldado não se importa A vessel that's shaped does not care with se ele é aplaudido ou não. being applauded or not. Porque ele entende que o lugar que ele está, Because it understands that the place that he's in, ele está cumprindo o propósito dele. it's fulfilling its purpose. E nessa manhã Deus está dizendo para você, And this morning God is saying to you, you are very special. você é muito especial. Você é muito especial. You're very special. E é um vaso que eu formei com as próprias mãos, diz o And you're a Senhor. vessel that I shaped with my own hands, says the Lord. E se precisa ser refeito, And if needed, se precisa ser moldado de novo, to be shaped again. Deus está dizendo, essa manhã God is saying this morning é a sua manhã. is your morning. Fica de pé no seu lugar, nós Please vamos terminar stand essa on your feet. reunião. We're about to finish this meeting. Deus te trouxe para os Estados Unidos. God brought you to the United States. Talvez você nasceu aqui nos Estados Unidos. Perhaps you were born here in the United States. Talvez você é americano. Perhaps you are an American. E talvez ao longo da sua história, And perhaps throughout your story, você nunca foi reconhecido. you were never recognized. Talvez você nunca foi aplaudido. Perhaps you were never applauded. Mas nessa manhã, But this morning, Deus está dizendo, eu estou aplaudindo God você. is saying, I am applauding you. Porque Deus é um Deus Because God is a que nos God aplaude. who applauds us. Mesmo antes de nós sermos reconhecidos pelo homem. Even before we're recognized by man. Jesus, quando ele foi até João Batista para ser batizado, Jesus, when he went to John the Baptist to be baptized, a Bíblia diz que os céus se abriu the Bible says that heavens opened e uma voz se ouviu. and a voice was heard. Esse é o meu filho This is my son, amado, my beloved em son, quem eu tenho prazer. in whom I am Os pleased céus with. estavam elogiando Jesus, Heavens was complimenting mesmo antes dele Jesus, ser reconhecido pelos even homens, before he was recognized by mesmo man, antes dele ir para o deserto even before he went to the para ser desert tentado pelo diabo. to be tempted by the devil. Os céus já reconhecia quem Jesus era, Heavens already recognized who mesmo Jesus antes was. dele andar sobre as Even águas, before he walked on mesmo waters, antes dele levantar Even mortos before da he sepultura. made dead people raise. E nessa manhã Deus está dizendo para você, And this morning God is saying to você é you, meu filho amado. you are my beloved E Deus tem um child. prazer And God is pleased em ter você na terra. in having you on Deus the tem um earth. prazer God is em pleased ter você nos Estados in Unidos. having you in the United States. Deus tem prazer em te ver no sul da God is Flórida. pleased with seeing you in South Florida. Deus tem prazer em te ver na Life Point God is pleased with Church. seeing you at Life Point Church. Porque mesmo antes de você ser Because reconhecido, even before you were recognized, Deus
Deus, Ele já te reconheceu na God already eternidade. recognized you in eternity. E Ele está dizendo, olha, você é um vaso precioso And para He's mim. saying, look, you are precious E Deus, vessel to me. nessa manhã, está dizendo, olha, se entrega nas minhas mãos, This morning God is saying, surrender yourself into my hands. que eu posso te fazer de novo. Because I can make you new again. Demônios não resistem a um vaso novo. Demons cannot resist a new vessel. Demônios, eles fogem de vasos novos. Demons run away from new vessels. Alguém já ouviu falar assim, olha, você não pode dar brecha. Have you ever heard someone say you Se cannot você der uma brecha, o diabo ele entra. give space for the devil because otherwise he'll come in. Rachaduras são brechas. Cracks are spaces. Rachaduras são brechas que dão o direito de Satanás entrar nas nossas vidas Cracks are spaces that Satan can enter through e in our tentar nos life desviar do caminho que o Senhor tem para nós. and try to deviate us from the path he Mas has nessa for manhã Deus us. está nos fazendo de novo. But this morning God is making us new again. Feche os seus olhos por um momento. Close your eyes for a moment. Espírito Santo, Holy Spirit, Espírito de Deus. Spirit of God. O Espírito Santo está movendo nesse lugar nessa manhã. The Holy Spirit is moving in this place this Aleluia, morning. Espírito Hallelujah, Santo. Holy Spirit. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Isso, declare isso nessa manhã. Declare this this morning. Diga, eu quebro meu vaso. Say, Eu break my quebro jar. meu vaso, eu quebro meu Aleluia. vaso aos teus pés. Eu quebro. Aos pés do meu amado. Declare isso. Eu quebro Eu quebro. meu vaso, Eu quebro meu vaso. aos teus pés. Aleluia. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, Eu quebro meu vaso. aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia, Espírito Santo. Não importa o preço do perfume derramado. It doesn't matter what's the cost of the perfume A presença poured de out. Jesus vale mais. The presence of Jesus is worth more. Jesus estava naquela casa. Jesus was in that house. Alguns estavam preocupados com o preço do perfume, Some were worried about the price of the perfume. mas aquela mulher estava preocupada com a presença de Jesus. But that woman was concerned about the presence of Jesus. E ela não só derramou o que ela tinha de mais importante naquele momento, And she did not only pour what she had of most important at that mas ela moment, se entregou but she surrendered aos herself pés de to Jesus. the feet of Jesus. E Deus está dizendo nessa And manhã: God is saying this morning, eu não quero só o que você tem, I don't want only what you have. eu quero quem você é. I want who you are. E o altar já está aberto. And the altar is open Se already. você sente no seu coração If you feel in your heart, de vir até o altar, nós vamos terminar essa reunião come nessa to the manhã. altar. We're going to finish this meeting Deus this pode te dar morning. muito mais do que o que você derramar no God can altar give you dele much nessa more than manhã. what you're pouring at the altar this Porque a morning. presença dele vale Because mais. His presence is worth more. Pode sair do seu lugar e You venha. can leave your seats and come. Não importa o preço Do perfume derramado. a tua presença vale mais. Vale mais, Senhor.